Apego é a forma que a gente tem para estabelecer conexão emocional com outras pessoas. O tipo de apego pode definir e alterar completamente a nossa forma de se relacionar. É sobre isso o vídeo de hoje, sobre a teoria do apego. Se tu tá chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e aqui no canal a gente fala sobre conexões saudáveis, sobre autocompaixão, sobre relacionamentos e sobre psicologia. Já aproveita para te inscrever se tu gosta desses assuntos e já deixar o teu like nesse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a teoria do apego, uma teoria criada pelo John Bowlby e que é uma teoria fundamental para a gente poder entender o jeito que a gente se relaciona e entender algumas características aí da nossa forma de se apegar, da nossa forma de se conectar uns com os outros. O John Bowlby, lá em 1979, decidiu entender um pouco mais e estudar sobre como os seres humanos se vinculam, especialmente as mães e os seus bebês. Ele era interessado em entender a importância dessa conexão que garantiu aí para os mamíferos, que garantiu para nós a sobrevivência e o desenvolvimento. Então o John Bowlby foi lá estudar um pouquinho melhor as características e toda a complexidade que tem aí a partir da nossa forma de se relacionar. Ele entendeu então que a proximidade, a reciprocidade do jeito que a gente tem para se apegar e se relacionar uns com os outros se chama apego. E o apego ele pode se dar de vários tipos, vários estilos de apego, vários tipos de apego, que eles foram a partir de estudos, então estudos que vieram a partir, da postulação dessa teoria, sendo desenvolvidos e dando os nomes dos tipos de apego que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Então, baseado na etologia, que é um estudo dos animais no seu habitat natural, John Bowlby entendeu que a pressão pela evolução levava os filhotes a estarem mais próximos das suas mães contra os predadores e de forma a manterem e garantirem a sua sobrevivência. E ele quis então entender se aquele comportamento, se aquelas características que ele estava vendo ali com os animais, especialmente com os mamíferos, também acontecia com os seres humanos. E aí ele fez um experimento, que é um experimento muito importante dentro da psicologia, que é um experimento que aconteceu de diversas formas com alguns macacos. Então os macacos, eles pegaram a espécie de macaco que mais se parecia ali com os seres humanos e eles colocaram então em diversos experimentos. Tem um experimento, a gente pode colocar a fotinho aqui, que mostra os macaquinhos filhotes recém-separados das suas mães e eles tinham então duas macacas, simuladas ali, onde uma delas era toda de arame e tinha a amamentação, tinha mamadeira, e a outra macaca ela não tinha mamadeira, então não tinha alimentação, mas ela era toda fofinha, então ela era feita por uma cobertinha, ela tinha a feição de uma macaca real, E aí o que acontecia? Esses macaquinhos eles só se alimentavam a partir dessas macacas de ferro, E onde uma delas tinha amamentação e a outra não tinha. E o que eles queriam entender então? Se o macaco iria ficar mais tempo e se vincular mais com a mãe que gerava o alimento, ou se ele ia ficar mais tempo com a mãe que não gerava o alimento, mas que gerava o conforto emocional. Porque muitas vezes, e no senso comum, existe essa ideia, especialmente com cachorrinhos, de que eles só se apegam porque tu tá ali dando alimento, porque tu tá ali, dando água, dando comida. E essa foi então a pergunta, que baseou o estudo do Bowlby. E aí o que aconteceu? Se vocês quiserem até aprofundar um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais esses estudos, no YouTube tem vários vídeos sobre isso. Então o que foi visto a partir desses estudos? Que os macaquinhos, eles ficavam somente o tempo de se alimentar na macaca que era toda de arame e ficavam a maior parte do tempo na macaquinha que não era uma macaca de verdade, mas era um objeto que simulava, que tinha ali o conforto emocional. Então o que eles viram a partir disso? Que é importante sim o vínculo, que é importante o conforto emocional e o apego que é gerado não só
para alimentação ou para suprir as necessidades básicas, né, de comida, por exemplo, ou de água, mas também de um conforto emocional, porque se vocês forem ver, né, os vídeos desses experimentos, o macaco, tem alguns até que aparece assim, eles todos deitadinho ali numa macaquinha de pelúcia e tentando mamar na outra, né, eles nem querem ficar, eles só vão lá porque é estritamente essencial para a sobrevivência. Depois disso, a gente tem um experimento muito importante também que se chama Situação Estranha. Quem fez esse experimento foi a Mary Ainsworth e ela entendeu então como que se dava aí com bebês e suas mães, né, os tipos de apego. Então eles mapearam diferentes comportamentos, tanto das mães quanto dos bebês, e a partir disso, essa pesquisadora então conseguiu traduzir, a partir da teoria do apego, quais seriam os tipos de apego que apareceram ali naquele experimento. Então, como que foi esse experimento? Os pesquisadores convidaram, né, várias mães com seus filhos para que ficassem sendo filmadas por um tempo. E aí, o que acontecia? Ficava por um momento numa sala cheia de brinquedos, a mãe e o bebê, e aí eles avaliaram, né, observaram como que aquele bebê brincava, qual era a interação, a qualidade daquela interação ali, se o bebê explorava ou não o ambiente, se ficava mais pertinho da mãe, né, uma série de tipos de comportamentos foram catalogados e agrupados ali. Depois, a mãe era pedida para se retirar, então o bebê ficava sozinho, brincando por algum tempo, e aí também era observado como que aquele bebê brincava. Alguns brincavam, outros não brincavam, enfim. E aí, depois de algum tempo, a mãe retornava. E aí, como era esse reencontro da mãe com o seu bebê, né, também era uma situação muito especial para que pudesse ser avaliado como que se dava aquele estilo de apego. E aí, a partir dessas interações, a partir de diferentes, né, agrupando todos esses dados, eles conseguiram juntar e reunir, então entenderam que se teria 3 tipos de apego. O primeiro apego a gente vai chamar como apego seguro, eram vínculos mais fortalecidos com essas mães e seus bebês. Depois a gente tem o estilo de apego evitativo, que é um estilo de apego menos conectado, né? Um estilo de apego mais distanciado, mais indiferente. E por fim, o estilo de apego ansioso. Então, um estilo de apego composto de muito medo e de muito grude. Então, a criança, ela ficava muito ansiosa e muito aflita na ausência da mãe, e com a presença da mãe era aquela criança que não explorava muito o ambiente. Então a gente vai entender esses 3 tipos de apego e mais um outro estilo de apego que foi postulado depois por outros pesquisadores, que é o estilo de apego desorganizado. Então, juntos a gente vai ver agora quais são e o que caracteriza cada um dos tipos de apego. Começando pelo estilo de apego seguro, né? Porque os outros estilos de apego são 2 inseguros e um é desorganizado, né? Então, o estilo de apego seguro, o que se caracteriza, né? O que eles viram nesse experimento Situação Estranha e como que a gente entende os adultos que têm um estilo de apego seguro. Então, lá no experimento, o que aconteceu com os bebês que foram ali caracterizados como estilo de apego seguro, né? Como aquela relação mãe e bebê como estilo de apego seguro. Eram bebês que, quando a mãe estava no ambiente, eles se sentiam livres para explorar o ambiente, se sentiam livres para brincar. Eles faziam o que a gente chama de triangulação, né? Que o bebê pega um objeto, olha para a mãe, olha para o objeto, olha para a mãe, né? Então, essa conexão, essa busca pelo olhar e pela relação da outra pessoa acontecia. Quando a mãe saía do ambiente, e isso é importante a gente poder avaliar com relação aos estilos de apego, não só a qualidade da relação enquanto as pessoas estão juntas, mas quando a mãe saía do ambiente, né, aqueles bebês continuavam brincando, tinham segurança para estar ali bem, apesar do afastamento físico da mãe, né? Então era um vínculo que se perpetuava apesar da distância física, da não presença ali. E quando a mãe retornava, esse encontro do apego seguro era um encontro feliz. Eram bebês que iam buscar suas mães, que ficavam felizes com o retorno, né? Que tinham disponibilidade emocional para aquela mãe. Então,
acontecia ali um sucesso na reconexão. Como que a gente entende o adulto de apego seguro, né? São pessoas que têm disponibilidade emocional, que se sentem seguras mesmo na ausência do outro. São pessoas que buscam, né, a relação, que buscam a conexão, que se sentem confortáveis no vínculo, que se sentem seguras para explorar o ambiente à sua volta. São pessoas que conseguem compartilhar os seus desconfortos, as suas experiências, as suas emoções e permitem que o outro também faça. Então existe realmente um contexto de segurança naquela relação, existe um espaço para transparência naquela relação, para alguns afastamentos saudáveis, para independência, para autonomia. E são pessoas que têm uma visão mais positiva do outro, de si mesmo, né, da relação. São pessoas que, diante de um afastamento ou de um erro do outro, não presumem o pior, não presumem algo de ruim ou de um mal intencional pelo outro, né? Mas entendem que existe sim a segurança naquele vínculo. Então, o estilo de apego seguro é o estilo de apego que a gente quer construir nas relações, né? É o estilo de apego ideal, é o estilo de apego que a gente quer formar, apesar de ter na nossa história de vida figuras de apego que não tenham nos oferecido um estilo de apego seguro, né? Isso é possível da gente aprender, é possível da gente transformar, da gente reorganizar. Agora vamos conhecer os dois estilos de apego inseguro. Então, o estilo de apego inseguro evitativo e o estilo de apego inseguro ansioso. Então, como que é o estilo de apego evitativo? Aqui no canal tem um vídeo da Vandinha, que é a personagem lá da família Addams. Ela é o exemplo perfeito do estilo de apego evitativo. Nesse estilo de apego evitativo, o que acontecia lá no experimento Situação Estranha? Havia tanta desconexão entre a mãe e o bebê que a criança brincava, a criança era livre ali para explorar o ambiente, mas a mãe saindo ou a mãe voltando não fazia diferença para aquelas crianças, elas tinham uma certa indiferença, assim como as mães também. Então é aquela criança que muitas vezes não distingue a mãe ou um cuidador principal de qualquer outro estranho, né? Aquela criança que vai com qualquer um que deu ali a mão para ela, ela já tá indo, né? Ela não se assusta na ausência dos pais, ela não sente a falta, ela não pede, né, pela mãe ou pelo pai. Realmente é um estilo de apego marcado pela indiferença, né, pelo desinteresse ali, pela desconexão. E pensando nos cuidadores, né, no experimento Situação Estranha, o que acontecia com as mães? As mães eram indiferentes às emoções do bebê, né, elas não faziam movimentos de buscar o bebê, de brincar com o bebê. Se acontecia alguma situação assim, de o bebê cair, de o bebê estar ansioso, de o bebê estar precisando, né, de algum cuidado, de algum amparo, ele não recebia nada dessa mãe, a mãe ficava ali indiferente, né, mais fria aquilo ali. Então essa é uma característica importante também do estilo de apego evitativo, assim, a mais frieza do cuidador também para aquela criança, né? Não era uma mãe muito disponível emocionalmente, era uma mãe mais indiferente e invalidante. E o que a gente vê nos adultos com estilo de apego evitativo? São adultos que tendem a ter uma tendência pela independência, são pessoas que muitas vezes se sentem desconfortáveis diante da intimidade, diante da proximidade. É muito comum que adultos com estilo de apego evitativo, eles sintam a falta e queiram a presença estando longe, mas estando perto, eles não queiram a conexão. É muito comum e é muito difícil nos relacionamentos quando isso acontece. As pessoas assim com estilo de apego evitativo, quando sentem o distanciamento do outro, eles até podem fazer movimentos de buscar essa outra pessoa, né? Por exemplo, assim, alguém ali que terminou um relacionamento, a pessoa com estilo de apego evitativo pode ir buscar, pode falar assim, nossa, como eu te amo, como eu senti tua falta, como eu te quero de volta, mas a partir do momento que volta aqui a relação se refaz, né? Essa pessoa do estilo de apego evitativo logo se retrai, logo fica indiferente de novo. Então é muito comum que essas pessoas se mostrem, né, e se coloquem de forma indiferente, de forma mais fria à emoção, né, à proximidade, à relação, ao interesse pelo outro. Não, é muito frio, é muito distante,
é muito sem conexão. Os adultos com estilo de apego evitativo são pessoas que muitas vezes se mostram como autossuficientes e como indiferentes aos sentimentos de apego. São pessoas que falam, né, que não precisam de relações, que relacionamento dá muito trabalho, que não vale a pena, que não é para elas, como se elas não tivessem essa necessidade. Então tem aí uma porta fechada, quase que trancada à intimidade. E são pessoas que sentem bastante desconforto em receber afeto, em receber carinho, em compartilhar da vida, em compartilhar das emoções. Então são pessoas que tendem a enfatizar as suas conquistas pessoais, a sua carreira, o seu lado profissional, e investir pouco nas relações, né? Pessoas com tendências narcisistas provavelmente tenham um estilo de apego evitativo aí. São pessoas que focam menos nas relações e na conexão e muito mais na aparência, no aspecto profissional, no aspecto ali que é mais superficial, né, da vida, que não é tão conectado e tão íntimo. E o nosso segundo estilo de apego inseguro é o apego inseguro ansioso. Então, o que acontecia com as crianças que tinham esse estilo de apego ansioso, né, com a relação de apego ansioso lá no experimento de situação estranha? Então, eram crianças que praticamente não exploraram o ambiente, né? Eram crianças muito grudadas ali com a mãe, e essa sensação de medo e de ansiedade muito presente. Então, acontecia ali dos cuidadores serem hiperprotetores, né, hipervigilantes, apontando ali ou querendo controlar muito os movimentos da criança. Então, cuidadores e mães ali que não passavam segurança para a criança poder explorar o ambiente, né? Segurança de vínculo que a gente fala, que é não, tudo bem, vai lá brincar, eu vou continuar aqui, eu tô aqui te olhando, né? Então, o apego inseguro ansioso, né? A gente vê muita dificuldade na criança estabelecer sua autonomia e sua independência. Então, é como se ela precisasse grudar na mãe, né? Como se ela precisasse que a mãe estivesse ali sempre, o tempo inteiro, para que ela não perdesse. É um vínculo tão frágil que ele não suporta o mínimo de afastamento, né? E a ansiedade, o medo da separação, o medo da perda, muito presente nesse estilo de apego. E como são os adultos com esse estilo de apego ansioso? São pessoas com tendências a terem uma dependência emocional, são pessoas que exploram muito pouco a sua independência, a sua autonomia, são pessoas que tendem a grudar mais, então tendem a ser mais um chiclezinho assim nas pessoas que estão no relacionamento. As pessoas com estilo de apego ansioso, elas são como um satélite, então como a lua é do sol, elas quase que não têm a vida própria ali delas, elas ficam o tempo inteiro em torno da outra pessoa, né? E é comum, às vezes, acontecer situações nos relacionamentos de dependência e codependência, então um dependendo do outro e o outro com muito medo de ter sua vida, ter sua independência, porque o que tá ali dependente, né, como se ele fosse se quebrar, como se fosse não sobreviver àquele sofrimento, né? Então o estilo de apego ansioso, ele traz bastante ansiedade, bastante sofrimento, bastante angústia na separação e na individualização natural e saudável que deveria acontecer nesses relacionamentos de fato saudáveis. Então, diferente, né, do estilo de apego evitativo, que é indiferente à conexão, o estilo de apego ansioso, ele como se precisasse um nível de intimidade e de conexão cada vez maior, né? Como se aquelas pessoas ali fossem um buraco muito grande de precisar da intimidade e da conexão e do tempo, e tivessem uma hipersensibilidade ao afastamento, uma hipersensibilidade à rejeição, o que não tem nada de apego seguro aí, né? Porque o apego seguro é aquele que permite afastamentos e que permite reencontros saudáveis e com um nível de emoção calibrado, onde os dois podem ter sua vida e se encontrarem, né? Fazerem uma relação saudável, apesar, né, dos distanciamentos naturais e esperados da vida. E agora falar um pouquinho sobre o estilo de apego desorganizado. Foi um estilo de apego postulado em 1986. Então é um estilo de apego que veio depois, né, desse experimento aí, Situação Estranha. Esse estilo de apego, quem nomeou foi o May e Solomon. Eles entenderam então que era preciso poder postular um outro estilo de apego
que caracterizasse crianças que passaram por situações de maus tratos, de violência, né? Tanto que o nome é estilo de apego desorganizado, porque é como se aquela pessoa, aquele adulto de referência, que supostamente deveria cuidar, garantir os direitos e proteger aquela criança, fosse justamente a pessoa que maltratasse, que humilhasse, que abusasse dela. Então, emocionalmente, isso traz uma ferida muito grande, uma confusão muito grande, né? Mini traumas e traumas ali para a criança dar conta, porque é muito confuso, né? E, em geral, o estilo de apego desorganizado, ele acaba acontecendo por pessoas que em momentos, né, de tamanha instabilidade, em momentos até podem ser cuidadoras e dar amor e cuidado, mas junto, na mesma pessoa, às vezes no mesmo dia, na mesma situação, também estão abusando, também estão xingando, também estão violentando. Então o apego desorganizado, ele traz essas marcas aí de confusão, de um terreno onde a gente não pode estar em segurança, onde a gente tem que estar hipervigilante, onde a gente tem medo, né, da nossa integridade estar em risco, onde a gente fica muito realmente vulnerável. Então imagina isso numa criança, é exponencialmente mais grave e mais prejudicial. Então, como que eram as crianças de apego desorganizado, né? Como que eles entenderam depois avaliando outras crianças em outros experimentos, né? As crianças de apego desorganizado, elas demonstravam falta de orientação com relação ao ambiente, então perdidas, inseguras, né, muito confusas, atrapalhadas. Eram crianças que choravam com o afastamento da mãe, mas que quando a mãe voltava, elas não eram consoladas, né? Elas era muito comum assim apresentarem duplo vínculo, então elas vão até o abraço da mãe, mas de rosto virado. É como se tivesse uma desconfiança na conexão, né? Como se aquela criança tivesse um pezinho atrás, assim, como se não se entregasse de verdade para aquele cuidador. O que também se explica, né, já que é um cuidador também não de confiança, não seguro, né, o suficiente. Muitas vezes são crianças hipersensíveis e hipervigilantes aos movimentos dos cuidadores ou da mãe. Isso é muito comum em situações de violência, né, a criança já despertar ali algumas anteninhas para o perigo, né, como às vezes assim, né, pessoas que viveram situações de violência, como o pai ou a mãe abre a porta, elas já sabem se tá bêbado, se tá bravo, se tá de bom humor, se não tá. Então, uma hipervigilância que acaba ficando aguçada, né, nessas crianças. E a gente tem aí nas crianças de estilo de apego desorganizado um self fragmentado. Então, a criança às vezes está em numa posição de criança mesmo ou de vítima, então aquela que está sendo abusada, violentada, enfim, numa posição ali mais vulnerável. E em outros momentos, essa criança às vezes está numa posição de cuidador, né, de uma posição parentalizada, que é de preocupação com os pais ou com a mãe, né? Então, os papéis muito confusos, é como se essa criança de apego desorganizado não pudesse relaxar, não pudesse ser de fato uma criança. E como que a gente vê os adultos com esse estilo de apego desorganizado? Então, é comum que a gente veja sentimentos mistos. Então, por um lado, a pessoa quer a intimidade, quer a conexão, quer poder confiar, quer poder relaxar, finalmente viver o estilo de apego seguro. Por outro lado, muito medo, muita desconfiança, muito pé atrás, né? Muita vulnerabilidade e hipersensibilidade diante às situações vividas, né? Aos traumas vividos. Então é essa mistura de sentimentos que acaba acontecendo. Também acontece, né, nas pessoas com estilo de apego desorganizado, desconfiança com os parceiros, e aqui um sentimento que acaba ficando como um prejuízo, um resquício desse vínculo lá com as figuras primárias, que é a criança e o adulto, que acaba se sentindo não digno de amor, muitas vezes sujo, muitas vezes sem merecimento de cuidado, de segurança, né? E isso precisa ser ressignificado, precisa ser trabalhado, porque é muito injusto, né? É perpetuar dores e perpetuar experiências nocivas que aconteceram lá atrás.
e que acabam, né, ressoando por muito tempo. É comum que a gente veja o estilo de apego desorganizado em pessoas que têm um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, pessoas que tenham fobia social. Então é essa visão negativa sobre si, o que acaba acontecendo com a criança quando ela é violentada, quando ela não recebe amor e cuidado suficiente, ela entende que ela é errada, que ela é indigna de amor, que o problema está com ela, que é difícil de ver ali os pais, né, como de fato causadores daquilo, então isso ficaria mais complexo ainda para a criança, ela acaba personalizando aquele problema. Quero dividir com vocês um poema da Rupi Kaur que fala e retrata o estilo de apego desorganizado, para a gente poder refletir um pouquinho sobre esse estilo de apego, sobre a importância do estilo de apego. Então, eu vou ler para nós. Toda vez que você diz à sua filha que você grita com ela porque a ama, você a ensina a confundir raiva com bondade, o que parece uma boa ideia, até que ela cresce e passa a confiar em homens que a machucam, porque eles se parecem demais com você. Fico arrepiada de ler esse poema, porque é justamente isso que acontece, né, nos estilos de apego. As relações que a gente tem lá pequenos, elas são relações modelos ao longo da nossa vida, como se fosse um gabarito, né, como se algo dentro de nós fizesse com que a gente buscasse essas mesmas relações, que a gente buscasse se sentir de novo como a gente se sentia lá pequeno com aquelas figuras de apego. Isso é automático, isso é instintivo, isso por um lado, né, é conhecido, mas o estilo de apego ele pode sim ser modificado e é importante que pela nossa saúde mental, pela nossa saúde emocional, que a gente construa relações de apego seguro, mesmo que as nossas relações não tenham sido de apego seguro. E para encerrar esse vídeo, nada melhor do que uma frase do próprio John Bowlby. O que se acredita ser essencial à saúde mental é que o bebê e a criança pequena tenham a vivência de uma relação calorosa, íntima e contínua com a mãe, ou mãe substituta permanente, que é a pessoa que desempenha, né, regular e constantemente o papel de mãe para essa criança, na qual ambos encontrem satisfação e prazer. É essa relação complexa, rica, compensadora com a mãe nos primeiros anos, enriquecida de inúmeras maneiras pelas relações com o pai, com os irmãos e irmãs, que os psiquiatras infantis e muitos outros julgam atualmente estar na base do desenvolvimento da personalidade e da saúde mental. Então eu desejo que, apesar de talvez não ter recebido relações de apego seguro de forma suficiente, de forma que tu realmente merecia ter recebido, que hoje tu possa dar para tua criança que está aí dentro, né, relações de apego seguro, que tu possa ser uma mãe suficientemente boa, um pai suficientemente bom e que tu possa fazer pela tua criança esse lugar de conforto, de proteção, de amor, de vínculo e de segurança, para que tu possa ir em frente, né, nos desafios da vida, sabendo que tem um lugar para voltar. Assim como aquelas crianças, né, do experimento Situação Estranha, que tu possa brincar livremente, sabendo que sim, aquela pessoa importante vai voltar e vocês vão se reencontrar, ter aquela relação segura como sempre foi, mas que tu pode voar, né? Que tu pode voar alto, sabendo que se tu cair, vai ter alguém ali para te amparar. Isso que é um apego seguro, né? E é esse tipo de relação que eu desejo na tua vida. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se a teoria do apego é um conteúdo que tu gosta e quer ver mais por aqui, deixa nos comentários para eu saber disso, para eu poder preparar mais vídeos sobre esse assunto, porque é um assunto que tem no meu coração. Muito obrigada pela companhia até aqui. Se tu não for inscrito, aproveita para te inscrever no canal e deixar o teu like aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.